Shabbat Shalom mais uma vez, você que nos assiste, a você que está aqui na Hartzion. Continuamos no livro de Bemidbar, Números, e chegamos numa porção fantástica, que é a porção da pará do mar, da vaca vermelha, da novilha vermelha, que é Números capítulo 19, e vai até o início do capítulo 22, é a porção de hoje. Agora veja bem, se você quiser estudar mais sobre a vaca vermelha, a novilha vermelha, há no nosso portal, na tvsião.com, ou no nosso portal do YouTube, youtube.com/tvsião Brasil, tudo junto. Lá há o estudo específico sobre a pará do mar, sobre as revelações que Deus nos deu e que os sábios de Israel têm sobre a novilha vermelha. Porque eu não falarei sobre isso hoje. Hoje eu não vou falar sobre a novilha vermelha, porque eu falei nos 2 últimos anos. Hoje eu quero chamar a atenção sobre outros assuntos da Parashá e da porção da Brit Hadashá também. Olha que interessante. Números, então, 19, da pará do mar, você tem a morte de Miriam, a famosa rocha que Moisés fere com Arão, bate nela 2 vezes, ao invés de dizer a rocha, e por isso ele não entra em Canaã, viu? Depois vocês leiam, é um diálogo até muito interessante de Moisés. Nós temos a morte de Arão, e nós temos também o evento da Nehushtan. Diga para o seu vizinho, Nehushtan. Nahash Nehoshet. A serpente de bronze. Meu amigo, minha amiga, talvez uma das coisas mais, essa porção é a porção dos enigmas. Primeiro, uma coisa lá de queimar uma vaca vermelha perfeita e a cinza da vaca queimada misturado com cinamono, com pau de sopo, com não sei o quê, vai purificar o judeu de estágio de tamê. Isso para mim é fantástico, isso é mandamento suprarracional, isso é um rock, a gente não entende essas coisas. Da mesma forma, um outro rock, um outro mandamento totalmente suprarracional foi criado nessa parashá por Deus, que sempre me intrigou, que é o evento da serpente de bronze. A serpente de bronze, os israelitas murmuraram mais uma vez, no caminho do deserto, e o Eterno, verso 6 do capítulo 21, o Eterno mandou entre o povo serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Eterno a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a observar, que olhar para ela, o que vai acontecer com ele? Vai sarar, vai viver. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Que isso? Não há nada parecido com isso em toda a Bíblia. Não havia nenhum ritual, não havia nenhuma exigência, não havia nenhum pré-requisito. Não, era só olhar. Por causa dessa porção, nós somos levados a estudar, né, os sábios dividiram essa porção em a porção da Torá, Parashá, Haftará e Brit Hadashá. A porção da Brit Hadashá, ligada a essa porção da serpente de bronze, é João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, que é o que eu quero falar um pouco com você. Tá? Mas antes, eu quero dar uma introdução dizendo o seguinte: a serpente de bronze, nós vamos falar mais sobre ela daqui a pouco, porque Yeshua fala sobre ela. Yeshua fala com um fariseu sobre essa serpente de bronze. Essa serpente de bronze, que foi objeto de cura e salvação no deserto, a mesma serpente de bronze
teve que ser destruída séculos depois. O rei Ezequias quis purificar Israel. As Escrituras nos dizem, em 2 Reis 18, que ele começou a destruir os altares, os lugares altos, os postes de Ashtorá, e uma das coisas que ele teve que destruir foi a tal serpente de bronze. Por quê? Porque o povo estava idolatrando a serpente de bronze, queimando incenso a ela. O rei Ezequias, descendente de Davi, vai lá e destrói a Nehushtan. O povo deu o nome a ela de Nehushtan, serpente de bronze. Foi transformada em um deus. O mesmo objeto que salvou, estava levando à morte, séculos depois. Olha que interessante. Nós vamos falar mais sobre isso. Bom, agora eu quero que você abra então, é fantástico, lá em João, capítulo 3. Olha, Yeshua estava em Jerusalém para a época da Páscoa. Não foi a sua última Páscoa. Foi uma época, ele estava lá. Já tinha começado o seu ministério. E aí, ele purifica o templo, né? Todo mundo gosta muito dessa passagem de Yeshua. Ele, no capítulo 2, ele entra lá no templo, os que vendiam bois, ovelhas, pombas, os cambistas, e ele fez um chicote de cordas, e ele expulsou todo mundo daquele templo, as ovelhas, mandou embora os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. E depois ele, no verso 23, estando ele em Jerusalém, do capítulo 2, durante a festa de Pêssar, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Preste atenção. Yeshua estava em Jerusalém. Começou a atuar nos sinais. Que os sinais eram uma das provas, não era a única prova, mas ter sinal era uma das provas que o judeu tinha, que o Messias é o Messias. A prova de messianidade de um judeu são várias, né? Ele teria que nascer em Belém, ele teria que fazer sinais maravilhas, ele teria que trazer cura no seu tzitzit. Então, há várias coisas que nós tínhamos, que eles tinham naquela época, para provar que o sujeito era realmente o Messias. Então, Yeshua começou a fazer sinais em Jerusalém, e muitos dos seus colegas fariseus começaram a crer nele. O sinal mexe muito conosco, com qualquer pessoa. E os fariseus, muitas pessoas começaram a crer em Yeshua. Aí a gente entra na história, que é a porção dessa semana da Brit Hadashah. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Antes da gente continuar aqui a história do Nicodemos, eu já disse aqui, mas vale a pena repetir para quem nunca me ouviu. Nós temos uma imagem que herdamos da história do cristianismo, a tradição teológica cristã, muito negativa, tanto em relação aos fariseus e principalmente em relação a Nicodemos. Nicodemos é visto na teologia cristã como um covarde, como um medroso, como um homem que se envergonhava de ter de conversar com Yeshua sobre o Evangelho, por isso foi ter com ele na calada da noite, alguma coisa desse tipo. Bom, eu estou aqui para quebrar de vez esta mentira. Nós temos que reler a Bíblia no seu contexto original, temos que abrir mão desse legado que recebemos, lemos a Bíblia com preconceitos já formados, temos que parar com isso. Qualquer pesquisa básica sobre esse sujeito vai te levar a um personagem que existiu no primeiro século, muito famoso no judaísmo, mencionado no Talmud algumas vezes, chamado Nakdimon ben Gurion. Nakdimon ben Gurion era o nome dele. Nakdimon ben Gurion era um judeu muito famoso na sua época. Primeiro, ele era famoso pelas suas posses, ele era muito rico. Ele também era um homem temente a Deus. Ele era membro do Sinédrio. Era uma autoridade religiosa. Nakdimon também era conhecido
por sustentar ou ajudar peregrinos que fossem a Jerusalém na época das festas de peregrinação. Alguns historiadores até dizem que ele tinha hospedarias em Jerusalém, daí ele ser tão rico. Porque você sabe que o judeu tem que ir a Jerusalém, tinha que ir a Jerusalém 3 vezes ao ano, nas festas de Pessach, Shavuot e Sukkot, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Quando esses judeus de toda a região de Israel e da Ásia Menor iam a Jerusalém, eles tinham que se hospedar em algum lugar. Então, este homem, Nacdimon, ele tinha hospedarias. E ele recebia esses judeus. E ele era muito bondoso e caridoso. Ele também era contra todo tipo de revolta armada. Principalmente a facção dos zelotes. Ele era muito contrário aos zelotes. Enfim. Este homem que a história registra que ele existiu e nos mostra quem ele era. Você vê que no capítulo anterior, a festa de Pessach, que é uma das festas de peregrinação de maior audiência em Jerusalém. Estávamos na época do Pessach. Esse homem devia estar super ocupado administrando as suas hospedarias. Creu em Yeshua, porque ele viu sinais. E ele queria arguir, ele queria conversar, ele queria saber de onde que vinha aquele poder. Um homem atarefado, um homem que trabalha, não tem tempo de ficar discutindo teologia durante o dia, como muitos aqui acham que é possível. As pessoas trabalham, as pessoas têm responsabilidades. Então, o único momento que ele teria para encontrar Yeshua era de noite. E de onde a gente tira que ele era um covarde que teve que encontrar com Yeshua na calada da noite, porque com medo de não sei o quê? Não tem nada disso no texto. Tudo isso é o que nós assumimos que esse personagem é. E que não condiz com a verdade. Nacdimon foi uma figura tão importante, pessoal. Não só na história judaica, como no Novo Testamento, especialmente no Evangelho de João, que é o único que relata essa figura de Nicodemos, 3 vezes. Nicodemos é relatado aqui em João 3. Nicodemos é relatado lá em João 7, quando eles queriam prender Yeshua nos dias dos tabernáculos. Aí o Nicodemos fala no Sinédrio, peraí, é costume da nossa lei condenar alguém sem antes ouvi-lo? E aí os membros do Sinédrio respondem ao Nicodemos assim, peraí, será que você também é da Galileia? Por um acaso pode algum profeta vir da Galileia? Assim que responderam Nicodemos, tentando defender Yeshua no Sinédrio. E depois, quando Yeshua entrega o seu espírito a Deus, 3 da tarde no madeiro, José de Arimateia tira o Yeshua do madeiro, Nicodemos vem com mirra caríssima, quilos e quilos de aromas e perfumes para preparar o corpo de Yeshua. E ele e José de Arimateia preparam o corpo de Yeshua e colocam num túmulo lá do lado de onde estava a cruz, o Gólgota. Um homem que defende Yeshua perante os seus amigos juízes no Sinédrio. Um homem que, à vista de todo Israel, tira o corpo de Yeshua da cruz, prepara o seu corpo para sepultá-lo, não é um covarde que tem que conversar com Yeshua à noite. Temos que reler as Escrituras, fazendo justiça a esses homens. Foi uma pessoa tão importante, o testemunho dele de amor a Yeshua foi tão importante, que milênios depois, um dos primeiros líderes do Estado de Israel, um judeu considerado secular, mas estudioso, de nome David Green, migrou para Israel, lutou pela independência de Israel, estudava o Novo Testamento, aprendeu grego só para ler o Novo Testamento em grego, no original. E quando ele chegou a Israel, ele decidiu adotar um nome. David Green não parece muito judeu. Eu precisava de um nome mais judaico. E ele então escolheu Nacdimon Ben Gurion, se tornando David Ben Gurion.
Escolheu o seu nome por causa desse Nicodemos. E até hoje, se você visita o museu do Ben Gurion lá no Negev, na sala dele, no escritório dele, deixaram como está para visitação. Lá está sobre sua mesa um Novo Testamento em grego. Para todo mundo ver. Pessoal, esse Nicodemos era um fariseu. Como eu já disse aqui algumas vezes, os fariseus tiveram um grande e importante papel para a vinda de Yeshua. Os fariseus compunham um movimento que surgiu em decorrência da degradação espiritual e litúrgica do povo de Israel, a começar com o exílio à Babilônia. Na Babilônia não tinha-se templo. No exílio não tínhamos o templo. O templo era responsável pela manutenção da vida do judeu. O judeu dependia do templo. Porque nos dias de Israel, do templo em Israel, se um judeu queria saber a vontade de Deus, o que ele tinha que fazer? Ele não tinha Bíblia às mãos para consultar. Ele tinha que ir ao templo. Se um judeu queria saber o que fazer em determinada situação, ele ia consultar o levita no templo. Se ele queria uma resposta de Deus, ele podia ir ou no profeta ou no templo, mas não tinha opção. Se ele queria orar, se ele queria receber oração, as pessoas não oravam diretamente a Deus. Se o sujeito queria oração, ele ia ao templo. Eram raros os casos de pessoas orando diretamente a Deus. Tinha, mas não era um costume. Quando os fariseus viram que a sociedade judaica estava em risco de extinção na Babilônia, o que eles criaram? Sistemas de preservação da cultura e da religião judaica. Criaram as Batei Knesset, as sinagogas. Centros de convivência, centros de aprendizado, centros de ensino das Escrituras e centros de alfabetização. Eles ensinaram o judeu a ler e escrever. Eles fizeram cópias dos rolos da lei, para que cada sinagoga tivesse a sua Torá, os seus escritos, os profetas, e pudessem estudá-los todos os sábados. Eles criaram um sistema de estudo aos sábados, as parashiot. Ensinaram o povo a orar. Ensinaram o povo a não dependerem mais do templo, do sacerdote, e fizeram bem, sabe por quê? Porque quando os judeus voltaram, algumas décadas depois, séculos depois, nós tivemos a invasão ali dos gregos, do Império Sírio-Grego, dos descendentes de Alexandre o Grande, e os gregos profanaram o templo, vocês conhecem a história. Aí os macabeus, que era uma família de sacerdotes legítimos, de Moedim, eles iniciaram uma revolta em Israel, confiando na mão de Deus. Esta família de sacerdotes, com os seus agregados, sem nenhum treinamento militar, conseguiu expulsar de Jerusalém o maior exército do mundo na época. Esse é o milagre de Hanukkah, que o judeu celebra todo ano no inverno em Israel. Mas esses macabeus que venceram e purificaram e voltaram à atividade templária, gostaram demais do status que tiveram depois da vitória. Quiseram ser também, os seus descendentes, né? Quiseram ser também reis. Quiseram ser reis. E assumiram a postura de monarca. Espera aí, mas a Torá é clara, não há mistura de poder religioso e poder civil em Israel. Nunca houve. Você tem um rei preparado e ungido para reinar. Esse rei tem como consultor um profeta, tem como consultor um sacerdote, e esse sacerdote é a liderança religiosa do povo. Trabalham juntos, mas funções distintas. Sacerdote tem que ser separado, sacerdote tem que se preocupar com as coisas de Deus, profeta tem que ser separado, profeta tem que se preocupar em ouvir a voz de Deus, o rei tem que ser separado, tem que estar preocupado e preparado para dirigir a nação. Trabalham juntos, mas toda vez que rei quis ser sacerdote, ou que sacerdote quis ser rei, não funciona. E isso que ocorreu com os rasmoneus, eram chamados de rasmoneus. E os rasmoneus chamaram para si a coroa,
E sacerdote? Quem ficou de sacerdote? Quem vocês acham? Quem ficou de sacerdote no templo? Que depois Herodes amplia. Pessoas, judeus, que conseguiram o quê? Comprar o título sacerdotal. Então, nos dias de Yeshua, quem estava lá no templo oficiando, já não eram descendentes de Arão, já não eram levitas, a sua maioria. Por isso que os fariseus sempre tiveram um certo descrédito em relação ao templo, porque ali já estava contaminado. Então fizeram bem, porque ensinaram o povo a não dependerem do sistema templário. Ensinaram o povo a orar, ensinaram a Bíblia ao povo. A oração que Yeshua ensina, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso... É uma oração tipicamente farisaica. Pega qualquer documento farisaico aí de 100 anos antes de Cristo, você vai ver o mesmo modelo de oração. Avinu Sheba Shamayim. Você pega o Sidur tradicional, o judaico, você vai ver várias orações lá. Avinu Sheba Shamayim. O que para qualquer judeu religioso que lê o Novo Testamento, vai ver nessas características Yeshua como sendo um fariseu. Porque ele ensinava através de parábolas, que era um recurso que os fariseus criaram. Ele ensinou o povo a orar usando um modelo farisaico. Ele comia na casa de fariseus. Constantemente fariseus vinham ter com ele para perguntar as coisas. É claro que se você estuda a história farisaica, entre eles havia uma certa rixa. Entre os fariseus, entre o partido dos fariseus. Qual era essa rixa? Tinha um grupo lá dentro que admiravam muito o status que o fariseu tinha. O fariseu se vestia diferente, o fariseu ele ensinava o povo a orar, ele orava em público, o fariseu ensinava a Torá. Então o fariseu era respeitado em Israel, ele legislava, o sinédrio legislava. Era a Suprema Corte de Israel, era o sinédrio. As causas mais difíceis iam ser julgadas no sinédrio, por fariseus. Então o fariseu era muito admirado. E o que algumas pessoas queriam fazer? Eles queriam ter a honra dos fariseus, sem ter o preparo e a qualificação de um fariseu. Queriam vestir-se de fariseus, mas não eram fariseus. Queriam só o quê? Os benefícios do cargo. A esse grupo, os próprios fariseus chamavam de hipócritas. Antes de Yeshua já tinha isso. Então, fica uma dica para você, né? Quando Yeshua argumenta, discute muito forte com alguns desses grupos, e ele usa a expressão hipócrita, possivelmente, é uma possibilidade, possivelmente ele está se referindo a este grupo que já existia entre os fariseus, chamados de hipócritas, que falavam muito bem, oravam muito bonito, ensinavam muito bem, mas eles mesmos não cumpriam nada daquilo que eles ensinavam, até porque nem sabiam direito. Eles só repetiam. Quem está entendendo aqui? Um breve resumo. Tudo isso para tirar esse estigma que você tem que fariseu é raça de víbora, todo fariseu é ruim. Não! O apóstolo Paulo continua fariseu até o final da sua vida. Ele fala em mais de uma ocasião, eu sou fariseu. 14 anos no mínimo depois do seu novo nascimento, ele diz, eu sou fariseu, filho de fariseus. Então não pode ser uma coisa ruim se Paulo continuou sendo até o final da vida. E o grupo dos fariseus que estavam entre os judeus crentes em Jerusalém? Vai ler Atos 15, tem lá o grupo dos fariseus lá dentro, participando, dando opinião. Claro que eles eram os mais rígidos lá dentro, né? Mas eram membros da igreja, eram membros da comunidade dos discípulos de Yeshua, fariseus. Estou dando essa introdução toda para chegar no nosso personagem, o Nakdimon Ben Gurion. Nakdimon era um desses fariseus. Era um fariseu ilustre, porque ele era membro do sinédrio. Ele vai ter com Yeshua, porque ele viu os sinais. Presta atenção comigo. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nakdimon Nicodemos, um dos principais dos judeus, que foi de noite ter com Yeshua. Ele disse, Rabi, aí na forma de se dirigir a Yeshua, eu já sei que esse homem era um homem que já cria nele. Porque aqui ele não era pegadinha, ele não estava sendo sarcástico, ele estava realmente chamando Yeshua de Rabi. Por quê? Olha o que ele diz. Rabi, sabemos que tu és mestre
vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olhe para mim, esse diálogo tem que entender um pouquinho dos fariseus para entender as perguntas que Nicodemos faz para Yeshua. O fariseu ansiava pela vinda do Messias. Eles buscavam identificar quando o Messias viesse. Aliás, era por isso que eles ensinavam a Torá a Israel, querendo purificar o judeu para estar pronto, para que Israel estivesse pronto para a vinda do Messias. Eles acreditavam o seguinte: quanto mais os judeus estiverem guardando a Torá, mais rápido o Messias retorna. Esse pensamento está válido até hoje, você sabia? Os ortodoxos de hoje, que descendem do farisaísmo, o judaísmo ortodoxo hoje é um desenvolvimento do farisaísmo lá antigo. Eles acreditam na mesma coisa. Quanto mais os judeus guardar a Torá, mais próximo está o retorno do Messias. Mesma coisa. Como os fariseus tinham essa ânsia de identificar quem era o Messias, não só para poder coroá-lo como rei, para poder recebê-lo como Messias, mas para que o Messias pudesse implantar na terra o reino de Deus. Preste atenção nisso. O Messias viria implantar na terra o reino de Deus. Então a pergunta de Nicodemos, se você analisa mais sob os olhos de um fariseu, ele estava perguntando o seguinte: por que ele diz isso para Yeshua no início? Yeshua, como é, se você vem da parte de Deus e faz essas coisas todas, como é que nós, fariseus, nós líderes, como é que um judeu também pode ter acesso a essas coisas que você faz aqui? Como é que um cidadão comum, como é que eu, no meu caso, eu imagino ele perguntando, posso fazer os mesmos sinais que você tem feito? Como é que eu posso fazer parte desse reino de Deus? Como é que eu posso pegar as coisas de onde você pega? Uma pergunta natural. Quase toda semana eu tenho e-mail perguntando de onde você se alimenta. Tem pessoas que acham que a gente recebe as coisas só de livros, né? De onde você se alimenta? Para ele poder alimentar também. Nicodemos perguntou, de onde você tira essas coisas? Como eu posso ter acesso a isso também? Sei que você veio de lá, me mostra o caminho. Como é que eu tiro, como é que eu ajo nesse mesmo poder, nessa mesma unção? A resposta de Yeshua é uma resposta farisaica. Se ele perguntou, na verdade, nas entrelinhas ele está perguntando, como é que eu posso ter acesso a essas coisas que você tem? E Yeshua também responde da mesma forma. Nicodemos, se alguém não nascer de novo, ou não nascer dos céus, tem duas traduções aí em grego, não nascer do alto, ou não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo, pessoal? O que é esse conceito que Yeshua usa aqui? Que é tão usado por nós hoje em dia. O que é o nascer de novo? O que Yeshua está dizendo, na verdade, para Nicodemos? Qual é a resposta? Nicodemos, não é algo que você apenas aprende na academia, aprende na Beit Midrash. Não é doutrina apenas. Porque de doutrina você é mestre. Não se resguarda apenas a doutrina. É necessário para que você atue no reino de Deus aqui. A resposta de Yeshua é muito complexa, pessoal. Porque o que ele está dizendo? As coisas que eu uso aqui na terra não são daqui. São do reino, de onde eu vim. Mas hoje vocês não podem ir lá. Porém, vocês podem viver na terra, utilizando princípios e ferramentas de lá. Aqui. Só pode agir como se estivesse lá. Aqui, quem tem a natureza transformada conforme a natureza de lá. Nascer de novo quer dizer ter a sua natureza transformada. Transformada como? Transformada pelo Espírito de Deus. Isso é nascer de novo. Isso é um processo espiritual, é sobrenatural, porque você mudar a natureza de alguém, pessoal, é algo que
psicólogos e psiquiatras passam a vida inteira tratando a nível de mente, de terapia, e às vezes não conseguem. É muito difícil. Por isso que Yeshua fala, olha, tem que nascer de novo. Para você viver, agir como eu, tem que nascer de novo. E aí, é importante a gente esclarecer também o conceito de reino. Porque a gente herdou o conceito de reino de Deus como sendo o céu. O reino de Deus é o céu. Por quê? Porque a mesma expressão reino de Deus, às vezes, ela é usada reino dos céus. Aí pessoas que não tinham muita vivência, muita experiência com a terminologia hebraica, judaica, chegou à brilhante conclusão. Então são duas coisas. Se tem uma hora que Jesus usa reino de Deus, outra hora ele usa reino dos céus, então são dois lugares. E aí o brilhante imperador Constantino, que atuava também como bispo quando ele queria, ele declarou o seguinte, ele impôs sobre os concílios uma doutrina muito interessante. Reino dos céus é no céu, e o reino de Deus é a igreja. Na época, a igreja católica. Quando essa declaração foi feita, e isso é propagado, né, você tem uma imagem que reino dos céus é o reino que está no céu. E o reino de Deus é a igreja. Quando isso é propagado, você mata, você assassina toda a doutrina, toda a teologia do reino de Deus. Isso não é reino de Deus. Primeiro, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Por que às vezes você vê reino de Deus, outras vezes você vê reino dos céus? Porque os judeus, quando voltaram da Babilônia, e quando estavam lá, quando estavam copiando os textos, decidiram não usar mais o nome de Deus, ou pelo menos não pronunciar mais o nome de Deus. Por quê? Porque se um pagão ouvisse o nome santo, sagrado, o tetragrama, poderia usar aquele nome e profanar a santidade de Deus. Então o judeu preservou, isso é chamado de Hilul Hashem, não profanar o nome. Santificar, Kiddush Hashem, santificar o nome de Deus. Então, como que se santifica o nome de Deus? Evitando pronunciar o nome santo. Você pode até escrever, tem que ter cuidado também quando escreve, não pode rasgar o papel, não pode jogar fora, não pode queimar, mas principalmente na pronúncia. Então eles começaram a usar circunlóquios, eles começaram a usar substitutos. Por exemplo, em Isaías você lê muito sobre o Espírito de Deus. Você pegar lá no hebraico é Ruach Yud Rei Vav Rei, IHVH, Javé, Yavé, Espírito de Yavé, Espírito de Jeová. Está na sua Bíblia assim, que é o nome de Deus. No decorrer dos profetas, quando você lê referência ao Espírito de Deus, eles não vão usar mais Espírito de Jeová. Vão usar o quê? Espírito Santo. Ao invés de usar o nome de Deus, eu vou usar a palavra santo, para não precisar pronunciar o nome de Deus. Então o Espírito de Deus virou o Espírito Santo. A casa de Deus, que era o templo, virou a casa da santidade. Até que hoje a gente refere-se ao templo como Beit HaMikdash, casa da santidade, não Beit Adonai, casa de Deus. O monte de Deus, o Monte Moriá, Har Adonai, ninguém fala hoje Har Adonai, todo mundo fala o quê? Har Habait, o monte da casa, o Har HaKodesh, o monte santo, para evitar, e isso perdurou até hoje o judeu não usa muito o nome de Deus, a gente faz isso aqui, as orações que a gente tem no Sidu, eu não falo o tetragrama, até porque a gente não sabe mais como que pronuncia esse nome, há muitos séculos que não se pronuncia, o judeu perdeu a pronúncia, então a gente usa sinônimos, similares, Santíssimo, Hashem, o Eterno, Elohim, Adonai, quer dizer Senhor, mas o nome dele a gente costuma não usar, em respeito. Não há mandamento que proíba você usar o nome de Deus, é apenas em respeito. Ok? Então, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. E o que é reino dos céus? Ou o que é reino de Deus? Se você perguntar isso para uma plateia só de estudiosos judeus, eles vão responder, Israel. Israel é o reino de Deus. Por quê? Porque Israel foi criado
Qual foi a intenção da criação de Israel? Deus criou o mundo se desviou, não foi? Aí Deus vai e cria as nações, deu aquela confusão toda. Aí separa Abraão. Qual é a função de Abraão? Ser bênção para as nações, não é? Mas um homem só não consegue. É difícil ser bênção para o mundo inteiro. Então o que Deus fez? De você eu vou criar uma nação. E a essa nação eu vou me revelar. A essa nação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lei espiritual, a Torá divina, porque a Torá, a lei de Deus, sempre existiu. Preste atenção nisso. A lei de Deus sempre existiu. Antes do Éden, ela já existia. E a lei de Deus se baseia em 3 pilares: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e cuidar da criação de Deus, dando glória a Deus. A lei de Deus é isso, tudo resumido em 3 pilares. Deus criou uma nação, pôs essa nação na terra e quis que essa nação mostrasse os benefícios de se viver a lei de Deus na terra. Dentro dessa nação valeriam as leis de Deus. Dentro dessa nação valeriam as leis celestes. Dentro dessa nação, Deus seria rei. Por isso que os rabinos falam que Israel foi criado para ser o quê? Uma extensão do reino de Deus aonde? Na terra. E aí as nações veriam como Israel vive, veriam as leis que Israel guardam, veriam um sistema de governo e sociedade de Israel e imitariam isso tudo. E Israel conseguiria o quê? Fazer com que as nações aproximassem-se a Deus através do seu testemunho. Esse era o plano original. Então Israel seria uma extensão do reino de Deus. Então o que Deus deu para Israel? Para que Israel conseguisse viver a lei divina na terra. Gente, hoje é uma aula, vocês estão vendo que eu não estou pregando, eu estou dando uma aula, são conceitos importantes que você tem que saber. O que é que vai fazer com que as pessoas vivam a lei divina na terra? Deus deu a Israel mandamentos, mitzvot. Os mandamentos são o quê? Ferramentas para que a pessoa consiga aplicar na terra princípios divinos. Mandamento está ligado a tempo e espaço, eu já falei isso aqui, né? O mandamento ele muda, ele tem que ser adaptado. A lei não, a lei é eterna, mas o mandamento ele tem que ser adaptado. Tem mandamento que não pode ser cumprido hoje. Por exemplo, os mandamentos que exigem a presença do templo lá em Jerusalém. Não tem tempo, como é que você vai guardar o mandamento? Mandamentos que exigem estar em Israel, está vinculado ao espaço Israel, não tem como você cumprir aqui no Brasil. Mateus, então todos nós somos devedores diante de Deus porque não guardamos a lei? Não, você tem que guardar a lei que cabe a você guardar. Ninguém guarda toda a lei. Nem Yeshua, Jesus, guardou toda a lei. Você sabia disso? Jesus não guardou toda a lei. Como assim, Mateus? Jesus guardou as leis de purificação da mulher? Jesus guardou as leis que apenas o sumo sacerdote guardava por ser sumo sacerdote? Não, ele não era o sumo sacerdote, ele era de Judá. Jesus guardou as leis referentes aos pais, ele circuncidou seu filho ao 8º dia? Não, ele não teve filho, ele nem casou. Então ele não guardou toda a lei, mas ele guardou todas as leis aplicáveis a ele como judeu. O importante é você guardar as leis dadas a você. Então o reino de Deus é o quê? Olha só, quando você, na sua casa, determina, pelo poder de Deus, que vocês ali dentro, você, sua esposa e seus filhos, andarão nos caminhos de Deus, guardando as leis de Deus, na sua casa está implantada uma extensão do reino de Deus. Na sua casa está implantada uma extensão dos céus. Dentro da sua casa, quem reina é Deus. E aí, o que é o melhor disso? Que as leis que regem o mundo espiritual passam a valer na sua casa. Por que você precisa disso? Porque aí surge uma doença e você
pode aplicar uma lei espiritual e clamar a Deus para que a doença seja curada. Porque curar-se doenças com o poder da palavra é coisa do reino dos céus, não é coisa da terra. Na terra você tem que usar química, medicina. O reino dos céus não, é a autoridade de uma palavra que gera restauração e mudança em células. Isso é coisa divina, isso não é daqui. Quando você atua nas leis do reino e você se depara com uma pessoa possuída por demônios, que isso existe, você não vai lidar com aquele possuído de uma forma com as leis terrestres, porque aí você vai ter que amarrar, você vai tentar dopar, você vai tentar internar. O que se faz no mundo celeste? O que se faz? Você dá ordem para aquela entidade sair na hora. Você atua na realidade do céu, na terra. Isso é reino de Deus. Uma das palavras mais interessantes que eu lembro de Yeshua ter dado uma resposta sua sobre o que é o reino, é quando os discípulos de João estava encarcerado, e aí começa a ter dúvida, né? Será que esse meu primo é ou não é? E aí manda os seus discípulos perguntar para Yeshua aqui, ó, João está perguntando, você é o Messias mesmo? Ou a gente deve esperar por outro? Qual foi a resposta de Yeshua? Yeshua confronta aqueles discípulos de João com a realidade do reino. O que Yeshua fala? O negócio é o seguinte, olha aí, olha ao seu redor, os cegos vêm, os aleijados andam, os endemoniados são libertos, os coxos correm. O que é isso que Yeshua está dizendo? Meu amigo, o reino de Deus já está entre nós. Se eu não for aquele rei que introduz esse reino aqui, quem será? Ele confronta os discípulos com uma resposta clara. Olha, os sinais mostram que eu estou vivendo uma realidade celeste, não uma realidade terrena. Basta você olhar. Uma pessoa que dá ordem para uma tempestade cessar, uma pessoa que dá ordem para um mar aquietar, é uma pessoa que atua não nas leis naturais terrestres, mas em leis divinas. E é isso que você também pode fazer. E isso significa viver e implantar o reino de Deus aqui. Deus quer que você implante a soberania dele dos céus, os princípios que regem os céus, as leis espirituais que regem os céus, na sua vida aqui na terra. Isso é o reino de Deus. E parte desse processo natural é a sua libertação, é o seu novo nascimento. O novo nascimento é uma realidade do reino. Uma mudança de natureza em espírito. Vamos continuar aqui para a gente encerrar, porque senão eu não vou ler o discurso dele. Olha, Yeshua respondeu, verso 3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. É claro. Pessoal, você para ver aqui quer dizer vivenciar. Você para vivenciar o reino, você tem que ter a mesma natureza do reino. Você vai vivenciar um formigueiro sem ser formiga? Você pode estudar, você pode saber tudo sobre formigueiro, mas vivenciar mesmo, fazer coisas que formigas fazem, só se você fosse uma formiga. Só se a sua natureza fosse mudada. E Yeshua responde, quer provar as coisas dos céus? Conforme mude a sua natureza, conforme o Espírito de Deus. Pareça-se mais com as coisas de Deus, mudando a sua natureza, aproximando-se mais ao mundo celeste. Olha o que ele diz. Mas respondeu Nicodemos, como é que pode um homem nascer sendo velho? Eu vou entrar de novo no ventre materno e nascer uma segunda vez? E Yeshua responde, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito do Ruach, não pode entrar no reino. O que é nascer da água? A água no judaísmo é sinal de purificação. Quem não nascer da purificação, quem não for purificado, tem que ter a consciência purificada, tem que ter os pecados purificados, tem que ter o corpo purificado, tem que ter a mente purificada. É muito lixo que você recebeu durante muitos anos, é muita maldição que você recebeu de ancestrais. Tem que ter uma purificação celestial, sobrenatural na sua vida. A isso nós damos o nome de mikveh, batismo. E se você ler essas passagens de João aqui, você vai ver que Yeshua também batizava. Para purificar as pessoas.
para dar uma nova natureza às pessoas, para limpar as pessoas, para consagrar. Batismo significa consagração. Por isso que na época de Yeshua, os fariseus estavam tão neurados em purificar as coisas, que batizava cama, colchão, cadeira, mesa. Você tem lá os tanques de Jerusalém até hoje, que as pessoas batizavam objetos. Mas não é só ter o corpo e a mente purificada. Ter a mente limpa é uma coisa. E agora? Você também tem que nascer do Espírito. Então esse Espírito tem que fazer parte da sua natureza. Ele tem que entrar em você, ele tem que guiar você. Ele tem que fazer com aquela fagulha divina que você foi criado. Todos nós fomos criados com uma fagulha do eterno em nós. Porque nós somos Espírito. Você não é um animal. Você não é um animal, você não é um macaco evoluído, você não é uma ameba super desenvolvida, você não é uma bactéria que rolou em altas temperaturas durante trilhões e bilhões de anos e virou esse ser humano que você é hoje. Você é um espírito que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que ganhou um corpo para habitar neste planeta. Isso você é um espírito. E esse espírito está lá dentro de você. É isso que te assemelha a Deus. Quando você nasce de novo em espírito, o que o Espírito de Deus faz com o seu espírito? Potencializa aquela herança divina que você tem lá dentro, fazendo com que o seu espírito passe a ter controle sobre a sua mente e sobre o seu corpo. Aí você volta a ser o quê? Aí, olha, quando você nasce de novo desse jeito, você volta a ser um homem espiritual. Porque agora o seu espírito, aquilo que te assemelha a Deus, controla a sua vida. Ele controla as suas tendências carnais, controla a sua mente. O Espírito de Deus guia a sua vida. Você é um homem espiritual. Se você tem a carne controlando a sua vida, o que é? A mente, os desejos da mente, os desejos da carne. Se você tem isso controlando a sua vida, que é o que a maioria tem, você é uma pessoa carnal. Você é uma pessoa que não consegue dominar os seus instintos, que existem. E Deus não os tira de você. Deus apenas potencializa o seu espírito, com o espírito dele, para que você tenha controle sobre a sua inclinação para essas coisas. A inclinação não sai de você. Sinto muito. Só quando você tiver a carcaça restaurada. Mas até então, essa inclinação fica em nós. Mas é sua obrigação, com a ajuda do Espírito de Deus, com um novo nascimento no Espírito, na água para te purificar. Depois que purificou, pode pôr o Espírito. É assim que funciona. É assim que funciona. Pelo menos quase sempre é assim. Purificou, limpou, consagrou, o Espírito de Deus atua. Vocês estão entendendo? Então tem que ter esse processo. Olha aqui. Olha o que Yeshua diz. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Quer viver no mundo espiritual? Quer atuar nas leis espirituais? Tenha a sua natureza mudada pelo Espírito de Deus. Torne-se Espírito. Não é um espírito alma penada. É um espírito o quê? Um espírito que está num corpo e que atua aqui com controle das leis espirituais. Porque o mundo espiritual é superior ao material. Ele é mais sublime. As regras do mundo espiritual suplantam as regras materiais. Por isso que Yeshua dá ordem à tempestade, a tempestade para. As regras espirituais suplantam as leis naturais. Ok? Gravidade, matéria. Yeshua atravessava a parede, dava ordem para enfermo. Não te admires eu te dizer, importa nascer de novo. Olha o que Yeshua disse. Aqui traduzido como vento, no verso 8. Mas na verdade é espírito, porque a palavra espírito em hebraico é vento. Se você ler aqui primeiro como vento, depois como espírito, você fica meio sem entender. Aqui é o espírito, está dizendo o seguinte: o espírito sopra para onde quer, você ouve a voz dele, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim também é todo o que é nascido do espírito. O Espírito de Deus atua dessa forma, você não pode prendê-lo.
Ele não se sujeita às leis naturais, ele não se sujeita às leis terrenas. Você ouve a voz, você ouve a sua atuação, mas você não consegue controlá-lo. E da mesma forma é todo mundo que é nascido do Espírito, que tem essa natureza do Espírito. Aí Nicodemos entende, ou não? Vamos ver o que ele responde. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Ele quis saber, como é que alguém pode ter a natureza mudada conforme o Espírito de Deus? Como isso é possível? Como é possível? Olha, agora vem a lição que vai te conectar lá à serpente de bronze. Preste atenção. Como que é possível ter essa transformação que Nicodemos falou? Isso é impossível. Aos olhos humanos isso é impossível. A Torá, todo o nosso estudo, nós não conseguimos isso. Ter uma natureza transformada no Espírito. Yeshua, acuda-nos. E Jesus o acude, olha aqui, ó. Olha só. Tu és mestre em Israel, verso 10, e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, vocês não creem. Como é que vocês vão crer se eu falar das celestes? Ora, agora vem. Olha, pessoal, a pergunta é o seguinte: como é que eu posso ter a minha natureza transformada para eu ficar mais parecido com o reino celeste? Que é uma obra sobrenatural. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então, assim, vocês não vão ter outra experiência, vocês não vão ter outro exemplo, a não ser a minha pessoa. Porque eu sei como é lá, porque eu vim de lá. Não teve outro, eu vim de lá para ensinar você sobre essas coisas. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa é a chave, pessoal. Yeshua está falando, a obra que eu estou prestes a realizar pelo meu Pai, o fato de vocês daqui a pouco me crucificarem no madeiro, e eu vou ser erguido para todo Israel ver, aquilo que aos olhos de vocês vai parecer uma derrota, na verdade é o que vai trazer vida, e vai trazer cura, e vai trazer libertação, assim como aquela serpente quando erguida no deserto. Esse ato vai proporcionar para aquele que em mim crer, ter esta natureza transformada, como você está me perguntando. Então Yeshua está dizendo, a minha obra, o que eu estou prestes a fazer, o eu ser levantado ali, erguido no madeiro, como Moisés ergueu a serpente, esse é o sinal, essa é a obra do Eterno, para que vocês possam ter a natureza transformada conforme o reino celeste. Para que vocês possam nascer de novo em espírito. É preciso nascer das águas? Sim. Mas junto no processo você tem que ser, as águas só servem para te preparar, para que você nasça de novo em espírito. Esse é o objetivo de Deus. Porque aí você consegue viver a realidade do reino aqui na terra. Aí você consegue ser um homem espiritual, um sacerdote do reino, vivendo aqui na terra. Para quê? Para poder, a sua missão é expandir esse reino. Como? A cada Nicodemos que você conversa, explica e convence que não há outro caminho para andar no plano de Deus, a não ser o sacrifício de Yeshua, você está o quê? Expandindo o reino. A cada pessoa que você prega e a pessoa muda de vida, nasce de novo e decide implantar as reis de Deus na casa dela, ao reino de Deus expandindo, ó. Ide anunciar esse evangelho do reino a todas as nações, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Evangelho do reino. Buscai primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus, e todo o resto vai acontecer na sua vida naturalmente. Preocupe-se em ser um homem, uma mulher espiritual, e as outras coisas vão acontecer naturalmente. Mateus, eu tenho que sair de uma dívida. Mateus, meu filho tem que converter. Mateus, eu tenho que... Preocupe-se em ser um homem espiritual, com a natureza transformada, e estas coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Pessoal, não há outro caminho.
Yeshua, ele está dizendo para Nicodemos, eu sou, a minha obra é a única coisa que pode transformar a sua vida verdadeiramente do jeito que Deus quer. Que pode renovar o seu espírito. O Espírito de Deus no seu espírito renova o seu espírito. E esse espírito controla a sua vida. É a única forma. E Yeshua falou, é um crer, mas não é o crer que a gente está acostumado, né? Crer de acreditar. Não é só acreditar. Crer quer dizer vivenciar. Crer quer dizer ser fiel. Crer quer dizer se entregar. Então, eu creio na obra de Yeshua. Quer dizer o quê? Eu acredito nessa obra, eu acredito nesse processo, eu quero vivenciar tudo que essa cruz pode gerar na minha vida. Eu quero vivenciar isso. Isso é crer. É crer que Deus tem esse poder para transformar a sua vida, que se você fizer a sua parte, qual é a sua parte? A graça de Deus exige algo. Nenhuma graça é de graça. Nenhuma graça é de graça. Você sempre tem que chegar com algo para Deus. Mateus, mas espera aí, o pecador ele não tem nada. Não, mas o que ele vai oferecer a Deus para Deus enchê-lo com a sua graça e mudar a sua natureza? Arrependimento. Ele tem que admitir, Pai, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu não tenho alternativa. Senhor, eu não tenho para onde recorrer. Senhor, eu confio no Teu poder. Muda a minha vida, reescreve a minha história, salva. Porque eu não tenho mais para onde ir. Acabaram-se as minhas opções. Senhor, Tu és o meu socorro. Tu és o Deus criador dos céus e da terra. Eu creio no Teu poder, então me salva. Eu não tenho mais para onde ir. Eu estou perdido. Isso é a sua parte que você entra. Mas tem que ter. Tem que ter o pedido, tem que ter a entrega. Isso é o que faz mudar a sua natureza. Isso é o que faz a sua vida ser transformada. E você, depois que nasceu em espírito, nas águas e no espírito, o que você vai fazer agora? Aposentar? Você acabou de nascer. Você nasceu e agora você vai fazer o quê? Vai virar um crianção pro resto da vida? Vai virar um bebezão? Vai ficar tomando leite até 30 anos de idade? Não. Você nasceu para desenvolver, crescer, desenvolver a sua salvação, como Paulo fala lá aos Filipenses, através da obediência, através do buscar a Deus, através do estudar a palavra de Deus. Você vai crescer e andar em boas obras que foram preparadas para você antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 2. Amém? Graças a Deus. Olha, que nós possamos sempre, pessoal, buscar apregoarmos esse evangelho do reino, que é o evangelho do novo nascimento, da transformação, da cura, tanto para judeu quanto para grego. É o evangelho do estabelecimento do reino de Deus na terra. Em nome de Yeshua, amém e amém.